Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, já estamos por aqui com mais Palavra de hoje para a sua vida, para as nossas vidas, aqui pela fé em Cristo, que está em Números, no capítulo de número 20 e o verso de número 29. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Completaram-se então os dias de Arão, ele faleceu, e o povo enlutado chorou por 30 dias. Se há algo em que todos acreditam, sem duvidar, é o dia da morte. A morte representa o fim de um ciclo terreno para início de um ciclo eterno. Mas não existe apenas a morte física. A Bíblia nos orienta sobre a morte espiritual, como consequência de pecado. E neste caso, é possível a pessoa estar viva, cumprindo suas obrigações do dia a dia, porém morta espiritualmente, longe de Deus e de suas promessas. O Senhor sempre preocupou em alertar seus filhos sobre a morte espiritual, como podemos conferir no caso de Adão e Eva, de Gênesis 2:17, aonde o Senhor disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão e Eva então comeram e continuaram vivos, porém não tinham mais a plena comunhão com Deus, ficando agora mortos no pecado, colhendo assim as consequências, conforme está escrito em Gênesis, em todo o capítulo 3, foram expulsos do jardim. Em Isaías 59, no verso 2, diz que a iniquidade, o pecado repetitivo, faz separação entre homem e Deus, e neste momento então há a morte espiritual. A pessoa está ali sem conexão com Deus e ainda não representa a segunda morte, a morte eterna, porque há uma possibilidade de inversão, porque a pessoa ali ela poderá se arrepender. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6:23, e aqui Paulo explica que o ato de pecar gera morte espiritual, mas Jesus veio para perdoar o pecador e gerar vida eterna. Então, quando a pessoa ela se arrepende, ela converte de seus maus caminhos, é cancelado a consequência de morte e ela passa a receber a vida eterna aqui em vida e vai viver então a qualidade de vida que o Senhor tem. Às vezes sentimos muito a morte de pessoas queridas e até de multidões em tragédias. Isso é muito comum, mas devemos sentir mesmo a morte física de uma pessoa que não tomou a decisão de arrepender de seus pecados, declarando Jesus como Senhor e Salvador. Porque a esse caberá a morte eterna, fora do céu. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, está escrito em João 11, verso 25. Mas a pessoa, cada um de nós, precisamos crer nessa verdade, não apenas dizer que crê, mas viver a crença, ou seja, viver a fé em Cristo Jesus, tendo-o como o único, e assim, recebendo a vida eterna aqui na terra, para quando formos chamados ou quando Ele voltar para nos buscar, nós então viveremos eternamente para a glória de Deus. E a palavra de hoje foi essa palavra morte, mas que em nome de Jesus, se você que me ouve agora não tomou Jesus como Senhor e Salvador, tudo parece estar morto, tome agora, se arrependa de seus pecados, o confesse agora mesmo como Senhor e Salvador de sua vida, e tudo aonde houver morte, Deus ali vai fazer o novo através de Jesus, gerando vida, te dando uma oportunidade de viver algo lindo e novo em Cristo Jesus a partir deste momento. E procure mesmo conhecer o Evangelho, buscar uma igreja evangélica mais próxima, ter ali os cuidados de alguém, de um líder, de uma liderança, de um pastoreio, e viva a vontade de Deus para a sua vida. Quero terminar falando de Salmos 46, hoje o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Então que possamos correr para Ele neste instante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós queremos muito que você esteja conosco aqui na Batista Fé em Cristo às quartas, 19h30 e aos domingos. 9 horas temos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas o culto de celebração. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.